Deus trata comigo, e assim eu estarei repassando para você sobre o livro de Gálatas, capítulo 5. E você vai abrindo a sua Bíblia e vai ficando de pé em reverência à palavra de Deus. Mas eu quero trazer também uma visão nova daquilo que Deus já tem me falado. E eu quero que essa visão nova alcance a sua vida nesse instante. Alcance a sua vida nesse culto. Gálatas capítulo 5 vai nos mostrar a partir do versículo 16 a vida pelo Espírito, e nesse contexto vai nos falar sobre obras da carne e fruto do Espírito. E vocês jovens estarão entrando em uma série de mensagens, preste muita atenção, vocês estarão recebendo uma série de mensagens só sobre as obras da carne. E eu dou um conselho para vocês: não percam nenhuma dessas mensagens. E para isso acontecer, vocês terão que estarem assíduos no culto dos jovens a cada domingo. Não percam, senão não vai acontecer uma continuidade de entendimento da palavra. E é muito importante que você entenda tudo sobre as obras da carne. Por quê, pastor? Porque são exatamente as obras da carne que nos afastam de Deus e nos roubam a salvação eterna. E aqui no capítulo 5, versículo 19, eu vou ler, mas já vou tratar hoje sobre duas obras da carne específicas, mas eu quero ler a partir do versículo 19, que diz: todos encontraram? Gálatas 5, 19, quem encontrou, diga amém. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Algumas traduções têm lascívia, outras traduções têm libertinagem. Então vamos lá, Gálatas 5,19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Eu quero ficar só até aqui. Idolatria, feitiçarias, porque é aqui que nós vamos receber algo de Deus essa tarde, início de noite. Amém? É claro que você, quando ouve falar em idolatria, feitiçaria, talvez um dos primeiros pensamentos que venha à sua mente seja o pensamento que não precisa ouvir mais sobre isso. E por quê? Talvez esse pensamento venha à mente de todos vocês. Por o simples fato de você não ser mais um jovem idólatra. Não se ajoelhar mais diante de uma imagem de escultura. Não declarar mais que cantor tal é o seu ídolo, que atriz tal é sua ídola. E talvez você diga: eu cresci no Evangelho, eu tenho apenas 13 anos. Vamos lá, eu vou dizendo a idade, quem tiver vai levantando a mão. Eu tenho apenas 12 anos, olha aí, alguns. Eu tenho apenas 13 anos, outros 14 anos, outros 15 anos. Mas alguém pode ter 15 anos. Josi está levantando a mão ali, ó. 11. Pensei que você estava levantando a mão que tinha 15. 11 anos, tem gente aí com 11 anos, olha só. Coisa linda, né? 11 anos já. Responsabilidade de vir à casa do Senhor no culto dos jovens. Tem menos de idade, Josi, aqui? Não, né? Aí você diz assim:
Eu cresci no Evangelho. Eu nunca estive idolatrando. Eu nunca estive endeusando. Eu nunca estive reverenciando uma imagem de escultura. Então o que é que eu devo ouvir sobre idolatria? E muito mais quando se fala em feitiçaria, muitos aqui nem sabem do que se trata a feitiçaria. E dizem assim: esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento é que eu nunca me envolvi mesmo, então por que ouvir sobre idolatria e feitiçaria? Porque, irmãos, jovens, pré-adolescentes, adolescentes, a idolatria e a feitiçaria ainda afasta muitos servos de Deus do caminho do Senhor. Puxa, pastor, é verdade, muitos voltam à idolatria, muitos começam a praticar as feitiçarias. Eu quero trazer uma visão nova para você sobre idolatria e feitiçaria essa tarde e início de noite. Olha, se nós não tivermos cuidado, nós idolatramos inclusive pessoas vivas, como acontece no período da política. E se você observa seu pai, a sua mãe, um tio, idolatrando um nome qualquer, não se envolva nisso. E o ciclo de amizade, pastor? E os meus colegas de escola, as minhas coleguinhas da minha idade, que todas vestem uma determinada cor e vão para a rua dar o melhor que elas têm, o melhor da força, o melhor do ânimo. Idolatria também. Feitiçarias. Falar sobre feitiçaria, não existe só a feitiçaria ligada ao satanismo. Quando nós éramos jovens, minha turma, nós tínhamos um tal de uma brincadeira de um copo que se colocava em cima de uma mesa e fazia-se, Luísa, lá umas rezas mesmo, e colocava o alfabeto em torno daquele copo, e com uma luz escura na penumbra, Monaíla, e aquele troço começava a se mover sozinho, dando respostas. O que é isso? Feitiçaria. Mas como eu falei, eu quero trazer uma visão nova sobre a idolatria e a feitiçaria, que pode sim habitar dentro do coração do jovem cristão. Puxa, pastor, isso é verdade? É sim. E eu vou mostrar a você. Um jovem que não era valorizado, um jovem que não tinha muito posicionamento dentro de sua família, um jovem que não era, vamos dizer assim, tinha um nome muito notório no tempo em que viveu, mas que foi escolhido por Deus e perdeu tudo por causa da idolatria e da feitiçaria que tinha dentro de si. Olha, e eu quero lhe dizer, era um jovem temente a Deus. Quem de vocês teme a Deus? Preste atenção na resposta que você vai dar. Porque temer a Deus não é só um levantar de mãos. Temer a Deus é uma série de atitudes que vão gerar frutos que expressam o seu temor a Deus. E eu não fui chamado para pregar para a criancinha. Senão eu tinha vindo no Kids da Real, pular com Randieres e Alessandra. Eu vim pregar para uma classe importante da igreja cristã. Eu vim pregar para os pré-adolescentes, adolescentes e jovens.
os futuros homens e mulheres do cristianismo. Diga, sou eu. Diga, é comigo. Diga, é comigo que o pastor está falando. Pastor, e que jovem foi esse? Que recebeu algo de Deus e perdeu por causa da idolatria e da feitiçaria que havia dentro dele. O nome desse jovem era Saul. Alguém já ouviu falar em Saul? Quem já ouviu falar em Saul, levante a mão bem alto. Alto, alto. Saul foi um jovem escolhido por Deus para ser, olha só a importância desse menino, desse jovem, para ser simplesmente o primeiro rei de Israel. Não existia rei ainda. Estou aqui dando trabalho a Marinalva. Não existia rei ainda em Israel. E o povo de Israel pediu a Deus um rei. Sabe quem foi escolhido? Saul. Para que será? Para que será que Deus vai te escolher? E como você honrará o seu chamado ou a sua escolha? Pastor, mas eu pensei que Gigi já está pensando isso, Luísa, Francimar, Josi. Pastor, nós convidamos o Senhor para falar sobre obras da carne, e o Senhor tinha que falar sobre idolatria e feitiçaria. Mas eu estou falando sobre idolatria e feitiçaria, mas não essas que nós conhecemos. Uma feitiçaria e idolatria mais profunda, que surge no procedimento e coração do jovem. E o jovem nem observa que está surgindo. E se alguém perguntar se você é servo de Jesus, você vai dizer: sim, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. E se alguém te perguntar se você adora apenas um único Deus, você vai dizer: sim, eu adoro, engrandeço, exalto o único Deus. Eu não sou mais idólatra. Mas a idolatria e a feitiçaria estão dentro de você. Pastor, o que é isso? Saul, ele era idólatra. Saul, ele era feiticeiro, mas não porque Saul se ajoelhava diante de uma imagem, ou não porque Saul produzia feitiçarias, mas porque Saul tinha sentimentos dentro dele que geraram isso sobre sua vida. E vocês estão no tempo de pedirem aos pais liberdade. Vocês estão no tempo de pedirem aos pais confiança. Confia em mim, pai. Confia em mim, mãe. Vocês estão no tempo de pedirem aos pais serem entregues em suas mãos o poder de decidir o que vocês querem. Sabe por que eu digo isso? Porque eu tenho uma filha de 18 anos que teve a idade de vocês também. E os anos vão passando e a criança começa a querer mais liberdade. E a criança, o pré-adolescente, começa a querer tomar suas próprias decisões. Ei, preste atenção, decisão vem de coração. E se Deus passar um raio-x no seu coração agora, o que ele enxerga? E o pai e a mãe não são Deus. Mas Deus dá a percepção ao pai e à mãe para dizer: não, não é o tempo. E aí você
se revolta com o papai, com a mamãe, com o pai, com a maninha, você se revolta. E daqui a pouco começa a agir como Saul agiu. Mas já falei tanto sobre Saul, vamos ler sobre Saul. 1 Samuel, capítulo 15. Abra aí em 1 Samuel, capítulo 15. Muito se fala na história de Israel sobre Davi. Davi foi de fato o maior rei de Israel. Mas não se esqueça que Davi já pegou a coisa meio que pronta. Afinal de contas, quando Davi saía às batalhas e ganhava as pelejas como general do exército israelita, e o povo cantava as vitórias de Davi, cantavam também as vitórias de Saul. Saul venceu os seus milhares. Então Saul não foi um rei qualquer também. Saul foi o primeiro rei de Israel e teve simplesmente a responsabilidade de organizar Israel como um reino. Não foi fácil o trabalho de Saul. Mas Saul se tornou, mesmo servindo a Deus, se tornou idólatra e feiticeiro. E é isso que nos ensina 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, quando disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor. Não foi qualquer um, foi Deus que enviou o profeta Samuel. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Ei, olha para mim. Vocês não estão aqui para ouvir as minhas palavras. Vocês não estão aqui a cada domingo para ouvir as palavras de Francimar, de Josi, Luísa, Gigi, da pastora Merijane. Nós somos enviados do Senhor para trazer a palavra a vocês. Ouvem as palavras do Senhor. Um pedido ia ser feito a Saul. Uma ordem ia ser dada a Saul. Será que você tem noção de quantos pedidos você já recebeu de Deus através de pregações? Será que você consegue contabilizar quantas ordens Deus já te deu? Ordens expressas, fáceis de entender, para que você cumpra? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Em 25 anos de evangelho, se eu tivesse notando quantas palavras Deus já me deu para que eu as cumprisse, não caberiam talvez sobre 1000 cadernos. Em 25 anos. Mas ainda Deus hoje me pede. Ainda Deus hoje me ordena. Como um dia Deus me ordenou quando eu era jovem. Não pense que eu aceitei Jesus Cristo muito velho, não. Alguém aqui tem mais de 22 anos? Levante a mão. Olha aí, alguns. Eu aceitei Jesus Cristo com 22 anos de idade. Mais novo do que eles que estão aqui. Eu também tinha algumas coisas no meu coração que precisavam ser retiradas, tratadas. Idolatria e feitiçaria eram duas delas. E aí ele diz a Saul: assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 2: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho, quando Israel subia do Egito. Vai agora e fere a Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, nada lhe poupes, matarás homens, mulheres, meninos, crianças de peitos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Olha, meu irmão, esse pedido de Deus, através do profeta Samuel a Saul,
preste bem atenção, é o que vai começar a mostrar a idolatria e a feitiçaria que estavam escondidas no coração daquele jovem, ou daquele rei, daquele homem. É difícil entender o que Deus nos pede? Me respondam com sinceridade. É difícil entender o que Deus nos pede? Não é não, pessoal. É fácil entender. Nós é que de vez em quando damos uma, né, Josi, de desentendidos. Ah, oi, é o que mesmo que Deus falou hoje no culto? Não adianta esse tipo de procedimento, porque Deus sabe o grupo de pessoas inteligentes que tem aqui dentro dessa sala. Deus sabe o grupo de pessoas espertas que tem aqui dentro dessa sala. Não é difícil entender o que Deus pede. Às vezes não queremos dizer sim, é outra coisa, é outra história. Então aqui nesse pedido que Deus fez a Saul, de forma muito simples de entender: destrua tudo, Saul. Não deixe homem, não deixe mulher, não deixe criança, não deixe gado graúdo, quer dizer bois, ou miúdos, ovelhas vivas, tudo destrua. E às vezes, o que você tem recebido de pedido de Deus, através de profetas sobre suas vidas, pregadores da palavra, é que de fato vocês devem tirar tudo que Deus quer que saia. Mas é exatamente nesse instante onde Deus pede a você para tirar tudo que Ele, Deus, sabe que deve ser tirado, que a idolatria e a feitiçaria vão começar a surgir. Então no versículo 4 ao 7, a princípio a idolatria e a feitiçaria de Saul estavam escondidas. Mas quando Deus fez o pedido, aí, Mona, começou a brotar a feitiçaria e a idolatria. E eu repito, Saul não adorava ídolos, Saul não praticava feitiçarias. Mas do que o Senhor está falando, pastor? Já já você vai entender. Muito fácil de entender. Olha, preste atenção. Olha aí uns para os outros. Olhe uns para os outros. Olhe uns para os outros, todos vocês. Esse grupo de pessoas que vocês estão vendo, que vocês têm a oportunidade de conviver, é esse mesmo grupo de pessoas que vai fortalecer você na sua fé. Mas tem um outro grupo de pessoas, de jovens da sua faixa etária, que você também pode conviver. Esses não fortalecerão a sua fé em nada. E aquilo que Deus pede que você faça, eles vão dizer para você não fazer. E é quando Deus nos pede algo, é quando o nosso pai, a nossa mãe nos pede algo, que o nosso ser se revela. Porque enquanto Deus não pede, você está lá no seu cantinho. Mas depois que Deus pede, o seu ser começa a se revelar. Então o pedido de Deus foi muito claro. Mas diz a palavra no versículo 4: pelo que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria, 10.000 homens de Judá. E chegando Saul à cidade de Amaleque,
Olha só, pois emboscadas no vale. Então disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua com eles, porque vós usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até Sul, que está a leste do Egito. Parece que Saul fez tudo que Deus pediu, não é verdade? Lendo isso aqui, parece que Saul fez tudo que Deus pediu. Parece, mas não fez. Então quem olha para você vai dizer que você é um jovem, é um pré-adolescente, um adolescente de Deus, porque parece que você está fazendo tudo que Deus pede, mas tem algo escondido que vai ser revelado em Saul. E muitas vezes em mim e em você tem algumas coisas escondidas que vão ser reveladas também, e que vão revelar que, ei, não estamos fazendo o que Deus está pedindo de fato. Estamos fazendo mais ou menos para parecer, viu, José? Para parecer que estamos fazendo o que Deus nos pede. Olha, independente da sua idade, se você está aqui dentro dessa sala, desta igreja, é porque os seus pastores receberam de Deus que está no tempo de você receber palavras mais consistentes. Senão você tinha ficado em casa assistindo Kids na Real pela televisão. Se você está aqui, é porque eu e a sua pastora nos sentamos e decidimos que você já está no tempo de ouvir palavras como essa. Ora, se em casa quer receber tanto apoio, respeito e autorização dos pais, é porque já se sente autossuficiente. Então parece que Saul tinha feito tudo o que Deus tinha pedido. Parecia, mas não era a realidade. E no versículo 8, tomou vivo, começou a surgir a idolatria no coração de Saul. Tomou vivo, começou a surgir a feitiçaria no coração de Saul. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Saul e o povo, porém, pouparam Agag e o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, mas toda coisa que não tinha valor e era desprezível, destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Ei, olha para mim. Deus não tinha pedido para destruir tudo? Sim ou não? Sim ou não? Mas por que Saul decidiu deixar o rei vivo? Decidiu deixar o melhor do gado vivo? Por que Saul decidiu deixar o melhor das ovelhas vivas? Por que Saul decidiu deixar os animais mais gordos vivos? 4 decisões erradas Saul tomou. E sabe por quê? Saul tomou essas 4 decisões erradas, preste atenção, com a desculpa que era para agradar a Deus. E às vezes é isso que acontece com você, comigo.
Deus nos pede de forma clara. Deus não nos fala nem em mandarim, a língua dos chineses, nos fala em português mesmo. E a gente decide por conta própria. E depois ainda vai dizer, fiz porque agrada a Deus. Ninguém engana a Deus. Você engana seu pai, você engana sua mãe, você engana seu pastor que está pregando para você, mas Deus, ninguém engana. Você se esconde do seu pai, você se esconde da sua mãe, do seu avô, do seu tio, dos seus pastores, dos seus líderes do Jovec, Francimar, Gigi, Josi, Luizinha. Mas de Deus você não se esconde. Então sabe o que Deus falou para o profeta passar para Saul? Versículo 11: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda pela vida de Saul. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou ao Carmelo e ali levantou para si. Ali levantou para si um monumento. Sabe o que acontece às vezes em nossas vidas? Jovens, pré-adolescentes e adolescentes que estão aqui presentes. Deus nos pede algo simples de entendermos. Deus nos fala de forma simples. Aí a idolatria e a feitiçaria que existe dentro de nós, porque já já você vai entender de que tipo de idolatria e feitiçaria eu estou falando. A idolatria e a feitiçaria que existe dentro de nós se levanta, a gente não executa o que Deus pediu, dá desculpa para Deus, e ainda levantamos para nós verdadeiros monumentos de que nós estamos certos. Vou fazer isso aqui para me lembrar que eu estou certo e ninguém manda em mim. Eu tive a idade de vocês. Só, pessoal, que infelizmente vocês estão diante de um homem de 47 anos. Não parece. Mas que na idade de vocês não teve, nem de longe, a oportunidade que vocês estão tendo nessa vida tão preciosa que é de vocês, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Eu não tive essa oportunidade que vocês têm. Meus pais não se converteram, ninguém me convidou a ir à igreja. Nessa idade aí eu estava totalmente distante. Quando criança, sim, frequentei até alguns cultinhos, mas quando chegou essa idade, os amiguinhos do mundo me levaram para longe dos caminhos do Senhor. E até os 22 anos o preço foi alto que eu paguei. Então a gente ouve a palavra, os pedidos, as ordens do Senhor, entendemos, não cumprimos e ainda levantamos um monumento como se a gente tivesse certo. Quando aparecem a idolatria, a feitiçaria, aparece também a desobediência de Saul. E aí no versículo 13, diz a palavra de Deus: veio Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do meu Senhor. Você encontra Luísa pela rua, aí você: paz do Senhor, Luísa. Você encontra Josi pela rua, né? Paz do Senhor, Josi. Paz do Senhor, Gigi.
Paz do Senhor, Francimar. Você me encontra. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastora. Saul fez assim: bendito seja o Senhor. Samuel, servo de Deus. Saul fez isso. Bendito sejas tu do Senhor. Executei, Samuel, a palavra do Senhor. Porém Samuel disse, versículo 14: então, se você executou a palavra do Senhor, que balido de ovelhas é estes nos meus ouvidos? Que mugido de bois é estes que ouço? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para os oferecer ao Senhor teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Ei, olhe para mim. Quem era que tinha recebido a palavra de Deus, a ordem de Deus para destruir tudo? Tinha sido Saul ou os soldados? Quem? Saul. Então Deus fala com você. Deus fala com você. Não fala com os seus amiguinhos que não estão aqui. Deus fala com você. Não fala com o seu colega de trabalho. Deus fala com você. Não fala com o seu colega de escola. Deus fala com você. Não fala com o seu coleguinha de rua onde você mora. Deus fala com você, não fala com o seu familiar que se reúne com você em uma casinha de sítio, que se reúne com você em um passeio em família. Deus fala com você. Não coloque a culpa em outro. Não coloque a culpa em outra. Os soldados trouxeram o melhor. Ei, Deus tinha falado com Saul. Deus não tinha falado com o papai de Saul. Deus não tinha falado com a mamãe de Saul. Deus não tinha falado com algum irmão de Saul. Era com Saul. Os soldados, versículo 15, trouxeram de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para oferecer ao Senhor o teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Aqui Deus, através de Samuel, vai começar a lembrar a Saul quem era Saul. Porventura, versículo 17, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito o líder das tribos de Israel? Quantos de vocês aqui, talvez aos seus próprios olhos, não se achem pequenos, mas você não sabe para o que é que Deus vai te chamar ou Deus vai te escolher, e talvez até já saiba e esteja fugindo do que Deus tem te falado? Eras tu o menor da casa do teu pai, mas Deus te chamou para ser líder das tribos de Israel. Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Porque não deste ouvido à voz do Senhor? Ei, olha para mim. Por que você já entendeu o que Deus te pediu e você não dá ouvido a Ele? Está esperando o quê? Que Deus desenhe na sua parede? Porque se for isso, Deus vai desenhar. Deixa eu lhe dar um testemunho. Um dia eu estava sentado, instruindo uma ovelha minha, a respeito do investimento totalmente errado que ele estava fazendo. E essa pessoa estava com o coração firme naquilo que queria fazer.
Sabe o que Deus fez? Desenhou na parede da minha varanda um gafanhoto. E eu disse a ele que aquele investimento ia ser um gafanhoto na vida dele. Deus desenha, meu irmão. Deus desenha, jovem, pré-adolescente e adolescente. Deus desenha em parede, se for preciso. Em que você ainda não entendeu que Deus te quer servindo a Ele 100%? E não guardando o que você acha que deve guardar, como Saul fez. Por que não deste ouvido à voz do Senhor? Porque antes, versículo 19, te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruíste totalmente. Ei, Deus tinha dito: destrua tudo, inclusive o rei. Mas sabe o que acontece? Olhe para mim. Às vezes nós passamos por cima da onisciência de Deus em prol da nossa própria sabedoria, que é tão pequena. Não, Deus me pediu assim, mas eu vou fazer assim. Deus não vai se desagradar de mim, não. Olha aqui. Deus te pediu, faça exatamente o que Ele pediu. Não pense que você vai enganar a Deus. Os soldados, versículo 21, tomaram o despojo, ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Olha, naquela época se ofereciam animais em altares. Colocava o animal e queimava o animal em oferecimento a Deus. Mas Deus não pediu isso. Deus pediu que destruísse. Samuel, porém, respondeu, versículo 22: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. O Senhor te lembra quem você é e te diz para ter cuidado com a idolatria e a feitiçaria. Foi isso que Deus fez através de Samuel a Saul. Se lembre, Saul, você era o menor na casa do seu pai. Deus te ungiu rei para ser o líder das 12 tribos de Israel. E por que você não fez a vontade dele? Olha aí, Samuel lembrando a Saul de onde foi que ele veio. Pastor, e a questão da idolatria e da feitiçaria nisso tudo? Olha o que é que ensina o versículo seguinte. Versículo 23. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Nós estamos falando de Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Que diz que as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Feitiçaria é a quinta obra da carne. Você pode se tornar um feiticeiro, sabe como? Sabe como é que você pode se tornar aos olhos de Deus um feiticeiro sem nunca ter ido num lugar de práticas de feitiçaria? Quem já entendeu? Você pode se tornar um feiticeiro, ser visto por Deus como feiticeiro, a partir do momento que no seu coração gera rebeldia, rebelião contra seu pai, contra sua mãe, contra aquilo que eles estão chorando por você e ensinando e te pedindo para não fazer. Rebelião contra os seus líderes, rebelião contra os seus pastores e principalmente rebelião contra a palavra de Deus. Está entendendo por que Saul se tornou um feiticeiro?
Está entendendo porque Saul começou a praticar feitiçaria? Saul não queimava nada, Saul não fazia objeto nenhum, Saul apenas foi rebelde ao que Deus pediu. Quer ler de novo comigo? Leia comigo de novo, versículo 23. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Olha aí. Eu li para vocês Gálatas capítulo 5 e falei sobre idolatria e feitiçaria, mas não é essa aí que você vê fora. Uma que é interna, escondida dentro do ser humano. A rebeldia contra o que Deus pede torna o homem como um feiticeiro. A obstinação de coração torna o homem como um idólatra. Torna o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, o homem adulto como um idólatra. Coração obstinado. Já ouviu, já entendeu, já sabe e continua com o coraçãozinho obstinado para Deus. Infelizmente, você será contado entre os idólatras, mesmo sem não se ajoelhar diante de imagens, mesmo sem não ter mais retrato de homens, mulheres do passado na sua parede, mas se torna como um idólatra. Por quê, pastor? Porque o coração é obstinado. E Samuel dá o veredito final para Saul: visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas mais rei. Eu dei uma palavra para vocês aqui alguns domingos atrás, e vou dar de novo porque Deus me manda. Falei para vocês aquilo que Deus me deu para falar. Prego para vocês com a mesma intensidade que prego para os adultos. Não prego para vocês de forma diferente como venho aqui pregar para a igreja, os adultos. Mas vou te dizer, só saberemos quem ouviu e deu ouvidos no futuro. E esse futuro começa hoje. Porque o minuto seguinte você sair daqui já é futuro na sua vida. Eu espero que todos tenham entendido que Deus me mandou aqui para falar sobre idolatria e feitiçaria. Mas não essa idolatria de objetos e a feitiçaria com o uso de objetos. A idolatria, obstinação de coração, e a feitiçaria, rebeldia contra Deus.